Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, latire. Olá, é com alegria e com emoção que estamos nos encontrando com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio hoje traz como tema autoconhecimento e felicidade. O porquê é tão importante nos conhecermos? E o autoconhecimento levará ao destino final de todos nós, que é a felicidade? Para falar sobre autoconhecimento e felicidade, aqui junto conosco, o nosso convidado e amigo Mário Farias. Mário, que satisfação! Satisfação, Madeira. Olá, você que está nos assistindo. É uma satisfação, permaneça conosco. Hoje vamos falar um pouco, então, Mário, sobre autoconhecimento e felicidade. Vamos, Madeira. Então, Mário, o que é o ser humano? Que sou eu? O que é cada pessoa a qual neste momento está nos assistindo? Afinal, o que é o ser humano? Esse assunto é tão importante que ao longo do tempo tem sido objeto de questionamento e de considerações de grandes filósofos. Então vamos filosofar também, só que com base na doutrina espírita, que vem nos explicar de maneira lógica e com a comprovação de fatos o que é o ser humano. Então, nós que estamos encarnados, somos o conjunto, conforme consta na questão 135 do Livro dos Espíritos, do corpo, que estamos vendo, mas em essência um espírito imortal, e mais o perispírito, e o princípio vital, mas em essência, então, dado que na natureza existe Deus, espírito e matéria, então temos um corpo e somos um espírito. Todos temos a mesma origem, então, e a nossa origem é divina, somos criaturas de Deus. Então isso é muito importante, embora sejam características comuns a todas, mas não, embora nós devamos atentar para as particularidades pessoais nossas, nós temos que nos dar conta também daquilo que é comum a todos. Então, nós somos, em essência, espíritos imortais, criados por Deus. Então isso não é pouca coisa. Nosso Criador é nada mais, nada menos que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E cada um de nós, como espírito, foi criado simples e ignorante. Dentre outras passagens da doutrina espírita, nós podemos ler isso na resposta das questões 115, 121, 133 do Livro dos Espíritos. Então, a nossa origem é Deus, somos criados por Deus, a nossa essência é um espírito imortal e a nossa destinação é a perfeição. Mas todos que estamos aqui na Terra, estamos reencarnados com vistas à progressão. Porque, embora nosso destino seja a perfeição, não somos perfeitos ainda. Como diz na música do Roberto Carlos, e que a própria doutrina espírita nos esclarece. E como tal, então, além das tendências virtuosas, também nós temos que nos cuidar muito, porque temos tendências a vícios. Então, características assim que todos nós temos, nós somos seres carentes de afeto, de compreensão, de amor. E temos a capacidade e a possibilidade, o dever também de dar esses sentimentos. Afeto, compreensão e amor. Cada um de nós é um ser gregário. Nós vivemos em sociedade. Por isso que é uma lei divina, a lei de sociedade. Então, embora nós sejamos individualidades imortais, nós nos construímos por nós mesmos, mas em sociedade, no convívio social. Então, por isso que nós podemos ler, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na abordagem da lei de adoração, que nós não devemos ficar em contemplação. Até o Kardec insiste, mas se o cara está em contemplação, não faz o bem, mas também não faz o mal, até a resposta é significativa, porque diz que não fazer o bem já é um mal, isso na questão 657.
Depois, na abordagem da Lei de Sociedade, na questão 768 ou 769, também fala do insulamento, o voto de silêncio. Também, embora o questionamento é que tem pessoas que gostam disso, não seria legítimo, assim como nós temos o direito de procurar atender os nossos gostos, e a resposta é que tem pessoas que encontram satisfação na embriaguez, e nós não aprovamos isso. Ninguém aprova, né? Nem a própria pessoa que bebe. Ela buscou aquela fuga e se deu conta depois e fica difícil de sair e tal. Mas então, isso são características comuns a todos nós, e tem muitas outras, Madeira, que vale a pena então o estudo, a reflexão, e ao longo desse programa nós haveremos de dar conta de algumas delas. Mário, e qual é a importância do autoconhecimento? Qual é essa importância? No Livro dos Espíritos tem a questão 919, que está no contexto da perfeição moral, que a pergunta é: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta existência e de resistir às atrações do mal? E a resposta vem que é: conhece-te a ti mesmo. Então, aqui inverte os papéis. O que é pergunta no Livro dos Espíritos se transforma em resposta. Por que é importante, então, o autoconhecimento? Porque é o meio prático mais eficaz que cada um de nós temos de nos melhorarmos já nesta existência e de resistirmos às atrações do mal. Porque isso é uma outra característica que nós temos. Nossa destinação é a perfeição, nós temos muitos valores, várias virtudes, mas também temos tendências que nós temos que estarmos vigilantes. E uma delas é de nós analisarmos os outros, criticarmos e depois, tendo oportunidade, vir fazer aquilo que nós criticamos nos outros. Inclusive adolescentes que estejam nos ouvindo, aquilo que vocês criticam nos seus pais, cuidado, há uma tendência muito grande de quando vocês chegarem à idade deles, serem como seus pais. Como até tem música que diz, né? Somos iguais aos pais. E também a gente observa, no campo da política, por exemplo, pessoas que criticam muito os outros que estão numa situação de administração, de oportunidade, de fazerem desvios de dinheiro, alguma coisa do tipo. Muitas vezes, nem todos, mas muitas vezes quando chegam ao cargo, tem aquela oportunidade. Então isso é uma coisa, e quem sabe das coisas nos diz: orai e vigiai para não cair em tentação. Então, não apenas as tentações clássicas, como sexual, também nos cuidemos dessas, mas várias outras, da ambição, e por aí vai. Então, Madeira, por isso que para nós nos melhorarmos, nós precisamos conhecer para nos vigiarmos, para evitarmos as coisas, compreender, no caso dos pais que procuram disciplinar os filhos, por exemplo, compreendermos os outros e nos darmos conta também do que haja de ruim na prática, no procedimento dos outros, para evitar em nós, orarmos e vigiarmos para evitarmos. Então, por isso que o autoconhecimento dessas tendências e alguma coisa até que a gente já se flagre que nós estamos incorrendo, procurar corrigir. Mário, esse vigiar, né, não é vigiar o vizinho, não é vigiar o outro, é vigiar as nossas ações, claro, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque há pessoas que vigiam mais os outros, esquecem de se vigiar a si. Realmente. Embora nós tenhamos tendências muito boas, e todos têm. Então é cultivar, dar vazão, não se envergonhar disso, viver e não ter vergonha de ser feliz e de ter virtudes. Não se envergonhar das virtudes que tem, de falar. E em questão também, uma outra tendência que a gente pode ter é do comodismo. Então, afortunadamente, a doutrina espírita nos esclarece que não basta que nós evitemos o mal em nós e fora de nós. É necessário promover o bem e agir no bem, fazer o bem no limite das nossas forças. A felicidade é o destino final de todos nós? Todos nós almejamos, mas ela é o destino final de todos nós, a felicidade? É isto, Madeira, que a doutrina espírita nos esclarece. Por exemplo, na questão 177, a felicidade e a perfeição plenas é o nosso destino. Isso está, inclusive, na pergunta. E depois, na questão 333, fala que se o espírito quisesse se acomodar num certo estágio evolutivo, na abordagem da volta da vida, da volta do espírito à vida corporal.
Então, se quiser se acomodar e ficar naquele estágio intermediário, você poderia. Não, ele vai ter que evoluir. Então, é por isso que Deus, a providência, se vale das potencialidades nossas, através das quais, pelo amor, nós podemos, então, buscar a evolução, a nossa melhoria, mas, se tender a se acomodar, então, vem a mestra da dor. Então, pelo amor ou pela dor, sempre nós vamos nos melhorar. E temos também, dentre outras abordagens, a questão 897 do Livro dos Espíritos, sobre a da perfeição moral, também essa abordagem, que o nosso destino é a perfeição, e a gente observa que nós viemos evoluindo e tal, que realmente nós tendemos a isso, e que a doutrina espírita nos esclarece, e como Deus é bom, e é o Criador de nós, e que rege o destino de todos, então com certeza temos fortes motivos para entender e essa realidade. E a reforma íntima? Falam-se muito em reforma íntima, é preciso se reformar, não esquece da tua reforma íntima. Afinal, o que é reforma íntima? Afortunadamente, reforma, não é construção, então, de um íntimo de melhor qualidade. É reforma, porque nós já trazemos em nós mesmos os germes das virtudes, das coisas boas. Por outro lado, reforma íntima é sinônimo de educação dos sentimentos, que inclusive tem livro do Josão de Camargo, e que é muito abordado no movimento espírita, nas atividades doutrinárias. Mas então, a reforma íntima é nós darmos vazão nas nossas potencialidades, as nossas tendências a virtudes, e trocar vícios por virtudes. Porque até, Madeira, nos vícios existe germes de virtude. Eles às vezes não, sempre o vício é ruim, porque é um concentrado de coisas inconvenientes, sem estar diluído ou combinado com o que há de bom. Assim como a semelhança do que a gente observa nos recursos materiais. Sal puro, por exemplo, é ruim. Ninguém, até a estátua de sal. Agora, como tempero, ele não só dá melhor sabor à comida, como é essencial, e o próprio Cristo diz que nós somos o sal da terra. E se formos insípidos, não serve. Mas, então, Madeira, por exemplo, até assim, na inveja, o sujeito invejoso, é claro que ele tem que observar, inveja é ruim, causa sofrimento e prejudica o objeto, a quem seja objeto da inveja, se ele entrar na sintonia. Agora, para o invejoso, se ele se valer dessa observação do que tem de bom no outro, e com amor, isso pode se traduzir em admiração. E a admiração é algo que incentiva quem é admirado, e aquele que admira é muitas vezes suscitado a seguir o exemplo. Então, reforma mesmo, é aproveitar o que tem de bom e melhorar mais. Como se faz uma reforma de outra coisa, não é deixar tudo de lado, não é querer se desfazer daquilo que nós somos, daquilo que nós temos. É dar o bom emprego combinado com outras coisas. Até o Sérgio Lopes, o nosso Sérgio daqui de Pelotas, fazendo uma palestra, falou nessa questão de converter vícios em virtude. Por exemplo, a autoestima. O que pode... A autoestima pressupõe a pessoa reconhecer os próprios valores. Agora, o próprio egoísmo é resultado de um sentimento nobre que nós temos no instinto de sobrevivência que Deus nos oferece. Então, muitas vezes, não entendendo a realidade da imortalidade da alma, se apega às coisas que tem aqui, que é mais posse e tal. Mas o instinto de conservação é muito necessário. Graças a ele, nós estamos aqui, quem está nos assistindo também. Agora, não pode assoberbar as coisas. Então, daí a reforma. Ficar com essa ideia, não substituir o instinto de conservação. Mas os outros também têm esse direito. Nós somos imortais. É outra característica de nós espíritos. E é nada mais, nada menos que o Cristo nos diz isso. Em Mateus 10, 28, que não tem mais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. A alma, como lemos na questão 134 do Livro dos Espíritos, é o espírito encarnado. E a alma é aquilo que é essencial, que é a sustentação, que é a essência. Mário, diante dessas considerações a qual tu nos coloca, e por que é
importante, qual a sua importância de saber a nossa origem? Madeira, isso aumenta a nossa autoestima. Entendermos que todos nós estamos em patamares evolutivos diferentes, com oportunidades, tendências diferentes, mas a nossa origem é única, as nossas potencialidades é a mesma, e a nossa origem é em Deus. E a autoestima é muito necessária. É uma virtude que, inclusive, tem um vício, que tem elementos que são comuns a ele e à autoestima, que agora eu não estou conseguindo lembrar. Claro. Tu falavas ainda agora há pouco, né, sobre as tendências. Mas, Mário, de onde se originam as nossas tendências? Porque há pessoas, até os pais às vezes dizem, mas vem cá, mas nós queríamos que nosso filho fosse, dando exemplo, né, fosse um músico, fosse um jogador de futebol, mas ele foi para um outro lado, mas na família não tem ninguém, digamos assim, que seja arquiteto, dando um exemplo, né, mas ele adora arquitetura, ou na família não tem ninguém que é músico, mas ele adora a música. Dando apenas um exemplo, de onde se originam essas tendências? Tem no mínimo duas fontes, Madeira. Uma é que nós somos espíritos imortais que passamos pela pluralidade das existências. Em cada existência nós aprendemos. Então podem ser reminiscências de existências anteriores, as ideias inatas, como nós podemos ler nas questões 217 e 218 do Livro dos Espíritos, e que todos temos, e também cada um de nós encarna com uma missão a cumprir, sempre voltada para o bem. Então nós viemos equipados com aquelas tendências, com aquelas potencialidades para aquilo que embora nós não tenhamos ainda realizado, mas que nós estamos nos propondo a desempenhar. Então, por exemplo, o espírito que anima o homem e a mulher, na sua origem é o mesmo, porque espírito não tem sexo como espírito. Questões 200, 201 e 822 do Livro dos Espíritos, também, dentre outras fontes, nos esclarecem isso. Agora, o comportamento, a tendência afetiva do homem e da mulher diferem porque na missão que cada um tem que desempenhar, na nobre missão de criação da prole, as funções são diferentes, como nos esclarece no Livro dos Espíritos, a questão 822 também, funções diferentes. Então, e assim para as atividades profissionais, para as atividades lúdicas de toda a tendência que a gente tem. E, inclusive, até, muitas vezes, a tendência para desvio de conduta, que nós temos que estar vigilante, autoconhecendo, para não incorrermos em falta e sermos felizes, não ter problema de culpa, de drama de consciência, tudo coisas superáveis. Mas superáveis, e todos nós que estamos aqui temos isso, seja desta existência, seja de existências anteriores. Mas então evitar maiores comprometimentos e mais comprometimentos. Os pais às vezes até muito se perguntam, não, mas em nosso lar existe a ética, existe a moral, caminhamos em caminho reto, mas por que muitas vezes meu filho, a minha filha, tendeu para esse lado negativo, né? Muitos pais até se perguntam se em casa tem uns ótimos exemplos. Nós, com essa missão de educadores, temos que estar sempre vigilantes também. Até, eu nunca esqueço procuro ter bem presente, que eu ouvi da boca do Divaldo Franco, que os maus não são bons porque os bons não são melhores. Quem sabe os pais não foram tão bons. Daí a necessidade de nós, a par do amor, buscar instrução. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, nos diz o Espírito de Verdade, o que consta no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então não vamos transferir a culpa só para os filhos, mas a tarefa de criação dos filhos não é tão difícil, não exige maior sabedoria, nós podemos ler isso e compreendemos assim, mas reforçar essa nossa compreensão, essas nossas observações no dia a dia, podemos ler no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Honrai Pai e Mãe. Mas a tarefa não é tão difícil, mas exige muito cuidado. E se então empenhou tudo que pôde, fez todo empenho, e ainda não foi possível, pode que seja realmente tendências. Por quê? Com certeza, aí está fora de missão, porque toda missão que nós viemos, quando nos propomos a reencarnar, na programação reencarnatória, toda missão é voltada para o bem, grande ou pequena. Mas aí então, as tendências que o espírito ainda não pôde superar,
de existências anteriores. Mas mesmo com essas más tendências, ele pode ser educado com muito amor, com muito empenho, com muita técnica. Não adianta apenas boas intenções. Temos que tê-las, sem dúvida. Mas, a par disso, a capacitação. Perfeito. Mário, e a capacitação e ação. Principalmente as ações. E a questão das simpatias e antipatias? Quais são, assim, as causas dessas simpatias, antipatias que se manifestam entre as pessoas que se veem pela primeira vez? Há pessoas que se enxergam pela primeira vez, adorei, amei aquela pessoa. Existe aquelas que dizem assim, eu não fui com a cara do fulano, da fulana, não sei, o meu santo não fechou com o santo dela. Mas fulano, tu nem conhece a pessoa, mas eu não fui com a cara dela. Por quê? Quais são as causas dessas simpatias e antipatias que se manifestam entre as pessoas, né, quando se veem pela primeira vez? Madeira, também tem no mínimo 2 fatores a doutrina espírita nos esclarece. Uma delas é de já ser espírito simpático ou não, de existência anterior, e outra questão de afinidade pelas tendências que tem. Então, existe isso. Agora, nós não devemos dar muita vazão para essas antipatias. Não esqueçamos do que nos recomenda Cristo, concelia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, para evitar, então, contendas que nós temos, então, como é uma característica nossa de sermos carentes de afeto, de compreensão, de amor, nós podemos dar também. E passa por a questão de aceitar o outro. E assim como nós queremos ser aceitos, os outros também precisam disso. E como? E como? O nosso passado de outras existências influenciam na nossa atual existência? No que nós somos, influencia, Madeira. E o bom de nos darmos conta disso é que o nosso presente influencia o nosso futuro. Se nós somos também, não exclusivamente, porque nós nos construímos por nós mesmos aqui e agora, mas também trazemos as tendências das experiências das vidas anteriores, nós construímos o nosso futuro no nosso presente. Aí a importância maior de nos darmos conta desse aspecto e nos valermos daquilo que nos diz o nosso Chico Xavier. Se não podemos voltar e fazer um novo começo, podemos recomeçar agora e fazer um fim diferente daquele que as coisas estavam tendendo. Ou seja, já estamos planejando, né, plasmando a nossa próxima encarnação, o que nós seremos no futuro. Com certeza. Então, essa compreensão que as vivências, as experiências passadas influenciam na atualidade é importantíssimo, porque então o que nós vivenciamos na atualidade vai influenciar o futuro. E será tanto melhor quanto mais nós nos empenharmos em evitar o mal e falar no bem, viver o bem, e pensar no bem, enfim. E por que não conservamos as lembranças de nossas existências anteriores? Ela não seria necessário para a nossa evolução se nós pudéssemos nos lembrar um pouco do que fomos lá no passado? Não seria, não contribuiria, quero dizer assim, para a nossa evolução? Tem uma resposta a uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz que, como a gente pode ver, os processos de Deus são sempre os melhores. E nesse caso, no item 394 do Livro dos Espíritos, tem uma expressão onde surge esse questionamento que tu está me fazendo, que Deus nos oferece todos os meios para a nossa evolução e basta, e nos priva daquilo que seria prejudicial. Como nós viemos para evoluir, para superar dificuldades de relacionamento, para exercitar a lei de amor, a regra geral é que nós nos reencontremos com aquelas pessoas com quem temos que aprender a amá-los, aceitar o amor e vir a ter a boa convivência que não tivemos em existências anteriores. Então, se nós nos lembrássemos desses relacionamentos, nós poderíamos ou nos sentirmos constrangidos, envergonhados, ou retornar aqueles sentimentos anteriores. Afortunadamente a gente esquece, então pega a criança nos braços, a gente se encontra com as pessoas, tem bom relacionamento, esquece o passado. Que uma das características do perdão que nós devemos exercer com relação àqueles que estamos a caminho nessa encarnação é esquecer. Então, muitas vezes por nós não conseguimos, mas Deus então nos oferece essa oportunidade da reencarnação, de conviver com aquelas mesmas pessoas que nós prejudicamos ou que fomos prejudicados, agora amando, beneficiando, sendo beneficiado, e depois dessa existência a gente vai recordar
questão 242 do Livro dos Espíritos, nos dá conta que depois que a gente... 242, que depois que a gente desencarna, vai lembrar das vidas passadas. Mas vai achar graça. Como quantas vezes na nossa vida de relação, a gente tem rusgas e depois supera. Por exemplo, marido e mulher, coisa muito comum, de terem rusga e depois se ama. Até tem música que fala de dia, se de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Perfeito. Por que ainda os maus sobrepujam os bons? Por quê? Porque ainda o mal ainda é um pouco ainda latente na nossa sociedade. Existe na doutrina espírita o esclarecimento da pluralidade dos mundos habitados e em diferentes graus evolutivos. Tem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos ditosos, mundo celeste, mundos... e por aí vai. São 5 categorias. Então, mundo de regeneração e mundo de expiação e provas. Então, aqui na Terra, nós estamos no mundo de expiação e provas. Embora nós tendamos para a felicidade, por causa disso, ninguém é plenamente feliz ainda, como nós podemos ler, por exemplo, na questão 920. Então, Madeira, e na questão 932 nos fala também que aqueles que são maus, viciosos, são intrigantes e audaciosos. E os bons são tímidos. Será que são tão bons assim? Porque até, novamente, os maus não são bons porque os bons não são melhores. Tem abordagens também no movimento espírita, omissão dos bons. Mas, afortunadamente, nessa mesma resposta à questão 932, nos fala que o dia que os bons quiserem também se tornarem mais audaciosos, mais decididos, poderão preponderar, e afortunadamente é o que vai acontecer na Terra, quando passar de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Perfeito, Mário. Dentro do nosso tema, hoje nós falamos sobre felicidade e foi uma grande felicidade contarmos com a tua presença aqui. Queremos te agradecer profundamente. Nosso muito obrigado. Eu agradeço também, Madeira, uma felicidade estar aqui e contar com a assistência amável de quem está nos assistindo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nos portais tvferques.org.br, canal 3 e lep.org.br/terceiro milênio. Acesse um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso e que tenham uma ótima semana de alegria, paz, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Mantire mo, ameno.